5 pontos críticos da Oi no curto prazo. Na verdade são 4. Acordo arbitragem ou imóvel, que já concluímos. Migração concessão, processo conciliação Anatel e TCU. Próximo passo. Plano de RJ e acordo com credores, virá na sequência. Receitas, fibra com fracos números. Custo elevado com Vital. Vamos discorrer sobre essa situação e o acordo que o BTG Pactual acabou de apresentar para a compra da sucata também vai ajudar bastante nessa questão aqui de custos elevados com a Vital. Salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Quebrando Padrões. Meu nome é Urias Silva, não fazemos recomendações de compra ou venda de nenhum ativo listado em bolsa. Para vocês que estão chegando agora, muito obrigado pela sua confiança e participação. Para os amigos que já fazem parte do canal e seguem firme em OIBR3, muito obrigado pelos comentários e participação, compartilhamento. Sem muita enrolação, galera, curte, comenta e compartilha. Vamos direto para os fatos. Os próximos meses, com ênfase neste último trimestre, serão decisivos para o futuro da Oi. Destacamos 5 pontos que, no nosso entendimento, serão essenciais e que seguiremos com atenção. Meus amigos, antes de seguir com a matéria, primeiro ponto que eu sempre alerto para vocês, é essencial conhecermos o ativo. Em 2020, eu li matérias de analistas CNPI que afirmava era o ano da Oi, ou a Oi destravava ou ela iria falir. E vejam só, estamos em 2023. Novamente vem com essas questões decisivas. Tudo é decisivo. Mas a empresa continua aqui, batalhando, passos curtos. Estamos caminhando. É melhor pingar do que secar. Acordo arbitragem ou imóvel, já solucionado. Como primeiro ponto, temos o encerramento do litígio entre as 3 compradoras da Oi Móvel e a Oi. Esta é uma boa notícia já concretizada, que trouxe mais de 800 milhões ao caixa da Oi. Recordamos que TIM, Claro e Telefônica, compradoras da Oi Móvel, em setembro de 2022, no processo de ajuste pós-fechamento, recusaram o pagamento da última tranche, no valor aproximado de 1,5 bilhão, pedindo ainda um ressarcimento de 3,2 bilhões à Oi. Esse valor de 3,2 é referente ao não pagamento de 1,5 e mais ou menos ali elas tinham 1,7 que elas estavam querendo receber da Oi. Então o total ia dar mais ou menos isso daqui, 3,2 bilhões. Após mais de um ano de litígio, Oi e o trio de compradoras alcançaram um acordo que permitiu a Oi receber 821 milhões. Na fase difícil que o caixa da empresa atravessava, esse valor é muito relevante. Lembrando que esse litígio foi bastante favorável para as compradoras, pois deixaram de pagar esse 1,8 e pagaram algo em torno de 700 milhões ali. Então foi bastante favorável sim entrar com a questão na justiça, forçar a empresa a entrar na justiça, já que no final das contas ela não tinha poder de suportar a guerra e aí morre num acordo onde eles tiveram um desconto ali de mais ou menos 50%. Migração concessão, processo conciliação Anatel e TCU. Apesar de urgente e crítico para o futuro e viabilidade da Oi, será pouco provável que o processo de conciliação por consenso entre Oi e TCU, Anatel, alcance um resultado ainda esse ano. Em todo o caso, a celeridade do processo é do interesse de todas as partes envolvidas, incluindo da União, que em caso de falência da Oi, além de um problema para resolver com a concessão, clientes sem serviço, desemprego, empresas e organizações públicas com quebra de serviço, seria mais um credor na fila. Essa questão de falência, meus amigos, é apenas mera ilustrativa, tá? Informativa, na verdade. Temos que estar ciente do risco e dos problemas. Porém, como eu sempre falei, desde quando entrei na Oi, nunca acreditei em uma falência da empresa. Essa sempre foi minha posição. E nessa questão de não resolver ainda esse ano, como eu já comentei com alguns amigos, caso se arraste ali para 2024, início de 2024, eu tenho certeza que ficará claro para o mercado que de fato virá um acordo. E isso é o que importa, que o acordo venha, não que a coisa volte ali para o processo arbitral. Esse processo pretende resolver, por um lado, a compensação de 53 bilhões demandada pela Oi por conta dos prejuízos econômicos provocados pela concessão e, por outro, os custos para a Oi na migração de sua concessão para o regime de autorização.
Com a migração, a Oi ficaria liberada de um conjunto de custos de manutenção de serviços obsoletos, que geram prejuízo à companhia e que na verdade não tem utilidade para ninguém. Isso aqui eu já comentei com os amigos, tá? Simplesmente é dinheiro jogado para o ralo, dinheiro do contribuinte que vai para o ralo. Faz manutenção de orelhão, ninguém usa, vândalos vêm, destrói e o dinheiro vai para o ralo. Eu até comentei, para mim a Anatel já deveria desde o início alinhar com a Oi, pegar esse capital, colocar em uma conta judicial e deixar lá paradinho até resolver essa questão. Depois pegaria esse dinheiro e aplicaria em situações que pudesse beneficiar o contribuinte. Seja internet em praças, seja levar a internet para as escolas, enfim, o dinheiro não iria para o ralo. Simplesmente levantaria o capital que iria fazer a manutenção, colocaria em depósitos judiciais até resolver. Mas a Anatel preferiu jogar tanto o dinheiro da Oi quanto o dinheiro do contribuinte para o ralo, porque o objetivo era justamente sangrar o máximo possível o caixa da empresa para quando chegasse nesse momento a empresa não tivesse fôlego para conseguir superar até 2025. Um 0 a 0 que envolve os 7 bilhões de dívidas da Oi para com a Anatel, que resultam da negociação durante a primeira recuperação judicial. Seria um resultado equilibrado. Pode até parecer que a Oi estaria ganhando um presente, mas não é disso que se trata. Caso o processo arbitral internacional que se encontra suspenso avançasse, a União correria o risco muito elevado de indenizar a Oi em muitos bilhões pelo provocado desequilíbrio econômico da concessão. Por muitos anos, a frágil situação da Oi e a urgência em resolver a situação acabam sendo uma vantagem para a União. Por isso, um 0 a 0 seria a solução equilibrada. Como eu sempre mencionei para todos, o objetivo dos órgãos reguladores em atrasar a vida da Oi era justamente fragilizar o caixa da empresa para chegar nesse ponto aqui a empresa não ter condições de suportar muito tempo e ter que aceitar de fato um acordo. Outro ponto que sempre foi batido pela mídia, que a Oi não tinha vantagem nenhuma e agora a própria mídia já muda a opinião. Já muda que a Oi teria uma vantagem sim no processo arbitral e que aqui a União correria o risco muito grande de ter que pagar a indenização para a Oi. Então veja só como lá atrás fizeram uma total turbulência para confundir a cabeça do investidor e agora a coisa já muda de figura. Plano de recuperação judicial e acordo com credores, que virá justamente depois dessa questão clara de acordo com a Anatel e TCU. Essa é a minha opinião. A empresa não tem condições de apresentar um plano razoável agora, se ela não tiver uma clareza desse acordo com a Anatel e TCU. Ficará impossível credores aceitar um novo plano, um novo acordo, com a empresa correndo o risco altíssimo de permanecer na concessão até 2025. Então, assim que sinalizar, sinal verde, assim que sinalizar um amarelo, de que de fato fecharão um acordo, aí sim será muito mais fácil a empresa fechar um acordo com os credores, pois os ativos ficarão livres para a empresa poder vender a qualquer momento e aí diminui claramente o risco do credor em aceitar esses ativos como garantia. Todo momento é aguardado a entrega ao tribunal de um novo plano de recuperação judicial pela Oi. Uma primeira versão do plano foi entregue em 19 de maio de 2023. Porém, desde então, a companhia continuou negociando com seus principais credores financeiros, nomeadamente Bond Holdings e ECAS. E é esperado que esse plano traga o acordo dos principais credores financeiros da Oi. E isso é relevante porque eles representam mais da metade dos credores da classe. Ou seja, serão capazes de aprovar o plano em Assembleia Geral de Credores, mesmo com a oposição dos bancos locais. A respeito dos bancos locais, pouco ou ainda tem sido noticiado, por isso é de esperar que as negociações com a Oi não estejam avançando. Além do corte da dívida financeira para aproximadamente metade, conforme divulgado no plano apresentado em maio, é esperada a conversão do restante do capital da dívida em até 80% do capital da companhia. Os novos títulos de dívida serão emitidos tendo a participação da Oi na Vital como garantia. E é justamente aqui, meus amigos, que mora a questão. A Vital está presa à Oi justamente decorrente à concessão. Então, dar a Vital como garantia, tendo a Oi presa à concessão ainda, fica muito arriscado aceitar um acordo como esse. Por isso que eu acredito que os credores estão querendo ter uma garantia real de que virá um acordo entre Oi, Anatel e TCU, e que aí lá na frente a Vital vai estar livre para caso aconteça alguma situação, a empresa possa vender essa participação, quitar as dívidas sem ter nenhum estresse, sem ter que acionar a justiça para pedir autorização e enrolar toda essa situação como a gente já viu, né?
depender de autorização dos órgãos regulamentares, a gente já viu que é só problema. Esperamos que o acordo traga também o envolvimento de longo prazo dos credores na gestão da companhia e um novo crédito para dar o fôlego necessário ao caixa da Oi nos próximos tempos. Esse passo é fundamental para desbloquear a situação atual da companhia. Sem que o plano seja apresentado e aprovado em Assembleia Geral de Credores, a empresa não pode avançar e continuar em risco elevado. Esperamos que a Assembleia Geral de Credores seja agendada e aprove o plano de recuperação ainda este ano. De fato, essa também era a minha expectativa, que essa Assembleia acontecesse agora de novembro para dezembro. Só que enquanto não sair uma posição clara de acordo entre a Anatel e TCU, para mim isso aqui pode se prolongar um pouquinho. Porém, se acontecer ainda esse ano essa Assembleia, podem ter certeza que a situação Anatel e TCU vai estar no papo, vai estar garantida, pelo menos perante a minha ótica, perante toda a complexidade que eu venho acompanhando. Receitas fibra com fracos números. O crescimento das receitas é fundamental para que a Oi gere resultados, de modo a suportar os seus custos e a sua dívida. Sem resultados positivos, não teremos uma empresa viável. A estagnação do número de clientes fibra e respectiva fraca receita são um fator crítico de preocupação, ainda mais sendo a fibra o principal motor da estratégia da nova Oi. Ao ritmo apresentado na última apresentação de contas, segundo o TRI de 2023, a Oi fechará o ano em torno de 4,2 milhões de casas conectadas, adicionando apenas 350 mil casas no ano e ficando muito longe da meta de adicionar cerca de 800 mil casas conectadas em 2023. Caso se confirme este resultado, significará menos da metade do objetivo evidenciado no blowout de 2023. A estagnação do número de casas conectadas também se reflete na estagnação das receitas. A receita da Oi Fibra estagnou em todo o primeiro semestre. Vamos aguardar a divulgação do resultado do terceiro TRI de 2023. Porém, com as contas apresentadas na primeira metade do ano, será praticamente impossível alcançar a meta de receita líquida do blowout para 2023, que previa 5,3 bilhões. Metade da metade para o ano correspondente a 2,7 bilhões. Porém, o realizado foi de apenas 2,2 bilhões, ou seja, 17% abaixo da meta. Custo elevado com Vital. Além das receitas, na vertente operacional, os custos são também um fator de preocupação. Nessa componente, conforme já aqui abordamos em outros artigos, destaca-se o peso dos custos com Vital, que foi de 2,5 bilhões no primeiro semestre. Meus amigos, só para ressaltar aqui que esse custo de 2,5 bilhão está atrelado às situações da concessão. Em contrato de confidencialidade, a gente não sabe os reais valores que a empresa tem uma com a outra. Afinal de contas, não pode expor essa situação. Então fica complicado para a gente. O que temos é que aguardar a resolução dessa questão de consenso. E aí, uma vez que a empresa passar para autorização, provavelmente um trimestre ou no outro, no segundo trimestre, já teremos uma clareza do real custo que ela tem com a Vital. E lembrando que 2024 a empresa não terá nada a pagar para o BTG. Muito pelo contrário. Após o último acordo apresentado, como eu mostrei para vocês aqui nesse penúltimo vídeo, galera, a Oi recebeu uma nova proposta aqui do BTG para a compra da sua sucata, onde ela vai ter aproximadamente 1,4 bilhão para ter que pagar 2,5 que ela já deve para o BTG. Então ela recebeu um desconto ali de aproximadamente 72%, 3,6 bilhões de desconto. A gente tem que procurar entender como que será feito esses pagamentos, caso o cobre não, a sucata, né, não supra. Porém, isso vai ser jogado lá para 2025, pois era quando ela tinha que pagar essa dívida. Então é algo muito excelente que temos aí. 2024 não temos pagamento nenhum referente a Vital para o BTG, que é o responsável pela Vital, e vamos aguardar a aprovação desse acordo, que depende da suspensão da liminar que a RK conseguiu na justiça, através de uma briga para suspender esse acordo, que de fato foi excelente. Porque a princípio o primeiro acordo não era tão bom assim e a Oi tinha que arcar com os custos. Já nesse outro acordo aqui que o BTG apresentou, além de aumentar a porcentagem de desconto, o BTG que vai ter que assumir os custos de manutenção, retirada, venda e armazenamento dessa sucata. Aparentemente o custo com a Vital absorve uma parte demasiada elevada das receitas Oi Fibra, colocando em causa a rentabilidade da operação.
É crítico para a sustentabilidade da Oi conseguir uma margem maior na operação de fibra. Trabalhando para apenas pagar as contas com a Vital, não vai permitir uma vida solvente e de longo prazo à Oi. A renegociação de condições com a Vital, com vista a uma melhoria dos custos para a Oi, seria muito importante para tornar as contas da companhia saudáveis no futuro próximo. Em agosto, com o apoio de muitos acionistas, endereçamos à Oi um conjunto de questões relativas ao relacionamento da Oi com a Vital e ao elevado custo. A Oi respondeu parcialmente à nossa demanda, porém não deu forma tranquilizadora. É justamente, meus amigos, essa questão da Vital aqui e seus custos, como eu já comentei, se trata de acordo de confidencialidade, então fica impossível a gente conseguir essas informações. Do mais é confiar e acreditar. Essa notícia foi trazida aqui pelo site OIBR Info, que, como já comentei, né, vem mudando ali sua percepção, sua opinião referente à Oi. E isso para mim é excelente. Tem outros sites também que eu estou acompanhando, estou observando. E eu acredito que a partir de agora vai ser justamente esse posicionamento. Um posicionamento mais neutro, mais favorável, mais positivo para o IBR3. Vamos aguardar os próximos passos, os próximos acordos. Meus amigos, esse é o vídeo de hoje. Agradeço a todos por sua participação. Curte, comenta e compartilha. E até a próxima.